Graça e paz. Graça e paz. É um prazer estarmos aqui novamente e uma grande satisfação, né? Nesse nosso segundo vídeo e que Deus possa te abençoar ricamente. Fique conosco até o final, deixa seu like, se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição, vai nos ajudar bastante. Missionário Mauro, que prazer ter você aqui. Amém. Que Deus te abençoe. Um prazer meu. Eu quero... eu separei aqui um tema, né? Muito pertinente para esse tempo, né, que nós vivemos. Porque Jesus, né, o Senhor da igreja, e nós sabemos que a volta do Senhor Jesus se aproxima. Amém. Né? Quantos maiores os eventos no mundo, né? Nós sabemos que Ele está às portas. Amém. Então eu gostaria de estar lendo aqui um texto. Vamos sim. Amém? Amém. Então está em Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Glória a Deus. Amém. Missionário Mauro, é uma palavra assim profunda. Sim. Que nós vemos assim Jesus, ele fazendo essa pergunta, né? O que as pessoas dizem de mim? Sim. Era importante, porque ele perguntou. É. Mas mais importante é quando ele fala, e vós? Exato. Essa palavra dá um entendimento, a origem, o pano de fundo dela está em conhecer a Deus. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. O conhecimento da verdade, o conhecimento do Evangelho é que vai trazer a libertação. Amém. Não é? E todo homem é preso. Todos pecaram, estão caídos, destituídos da glória de Deus. Não somos nem um pouco merecedores de coisa alguma, mas é a graça de Deus. Amém. Né? Muito interessante que Cristo teve essa preocupação em saber o que os outros falavam dele, porque quando os outros falam de nós, muitas vezes é fofocas, mentiras, né? Mas o testemunho dele no meio do povo fez com que ele tivesse um parecer positivo do povo, dos seus discípulos, daquele povo que não era discípulo, mas falava de Jesus. Sim. Ele pode ser Elias, João Batista, Jeremias ou um dos profetas. Sim. Os de fora. Sim. E nós temos que tomar um pouco de cuidado também com nós. O que as pessoas de fora dizem que eu sou? Muito fácil frequentar a igreja e num domingo ou 2 vezes por semana e se sentir santo. E até parecer santo, carregar uma Bíblia, usar um terno e gravata, falar uma linguagem requintada, parecer uma pessoa santa. Mas lá fora,
o meu testemunho tem que ser diário. Isso. E é lá fora que vão ver que de fato eu sou, quem de fato eu sou e o que eu faço. Amém. Jesus tinha mais do que razões para falarem bem dele. Ele fez sinais, ele fez milagres, ele curava as pessoas, ele ensinava a palavra. Os de fora pensavam que ele era algo distante, algo simbólico, como um profeta, como Jeremias, como Elias. Mas vós, o que vocês dizem que eu sou? Quando ele traz a palavra para a igreja, para os de dentro, para os que estão caminhando com ele. E só Pedro teve naquele instante a revelação do Evangelho. Glória a Deus. Porque as escamas dos olhos dele caíram. E ele viu, você é o ungido de Deus. O Christos, no grego. O ungido de Deus. Aleluia. O Filho do Deus vivo. Essa revelação. Essa é a revelação do Evangelho. Aleluia. Nós podemos frequentar a igreja. Nós podemos participar de reuniões. Podemos fazer todos os cursos, cultos, seminários. Se não tivermos a revelação de que Ele é o Cristo, o ungido de Deus, para salvar-me, eu jamais estarei iluminado pela luz do Evangelho. Verdade. É verdade. É uma revelação pessoal. O que vocês dizem? Quando Jesus nos pergunta o que você diz, você que está em casa, quem é Jesus para você? Será que Jesus é o Papai Noel das bênçãos? Será que Jesus é o curandeiro? Será que Jesus é um revolucionário? Será que tipo de visão você tem de Cristo? Será que é a visão distorcida? Porque quando Paulo, o apóstolo, ainda Saulo, estava no caminho de Damasco para aprender e lançar em cadeias aqueles que criam nesse Cristo ressurreto, ele estava no caminho e se encontra com Cristo, o próprio Cristo aparece para ele. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou eu sou Cristo. Eu sou Jesus. Jesus a quem tu persegues. Essa foi a revelação pessoal, intensa, real, verdadeira e eterna. Essa revelação só pode vir do Espírito Santo. Nossa mente humana, com toda a sabedoria, com toda a inteligência, com todo o intelecto, conhecimento de livros, filosofias, teologias, dogmas humanos, todo tipo de revelação. Você pode ter toda esta bagagem em você e ainda não saber quem é o Cristo, quem é o Filho de Deus. E essa palavra também, ela pode nos dar o entendimento, porque quando você tem essa revelação, você tem automaticamente o novo nascimento. O novo nascimento. Não é? A mudança vai vir. Como Paulo ficou até cego. E depois de 3 dias, oraram por ele. Ananias orou por ele. E o que aconteceu? Sua visão recobrou e caíram como que escamas dos seus olhos. Isso. O Evangelho, ele traz luz. Jesus disse, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia para botar ela debaixo da cama, mas no velador. O Evangelho é iluminação. Amém. Pregar o Evangelho e anunciar que Jesus é o Cristo é algo necessário e importante. Porém, se, como Paulo disse, o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam, não resplandeça neles a luz do Evangelho. É só através da iluminação do Espírito que eu consigo entender que Jesus é o meu sacerdote, a pedra angular, o meu pastor,
aquele que ministra em meu favor, aquele que é o meu Salvador pessoal e único, aquele que é o Rei dos Reis, Aleluia. Senhor dos Senhores, dono da igreja e Aleluia. aquele que está voltando para buscar o seu povo. Aleluia. Sobre esta edificação e sobre esta exclamação, Pedro, sobre esta edificação, sobre isto eu edificarei a minha igreja. Sobre essa rocha, né? Essa rocha, Jesus. essa expressão, Cristo, ungido de Deus, ele que veio dos céus para a terra, se encarnou, o próprio Verbo, a palavra viva de Deus, entrou nesse mundo para se revelar a todos. Aleluia. É a luz do Evangelho brilhando. Glória Brilhando, brilhando, brilhando. A luz dos justos é como a aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Amém. E quanto mais eu me envolvo com esse Cristo, quanto mais eu me envolvo com esse Senhor dos senhores, quanto mais eu tenho vida com Ele, mais eu o amo, mais o amo, mais eu estou próximo a Ele, mais eu o obedeço, mais eu deixo de fazer as minhas vontades, porque nós podemos, como eu já disse, sermos frequentadores de igreja e ainda assim sermos condenados ao inferno, porque não tivemos a revelação do Evangelho. Ainda não sabemos quem é Cristo. Ainda não entendemos que a salvação já foi dada por Ele. E essa salvação é pessoal e única. Eu preciso dele. Eu necessito dele diariamente, todos os dias. Não são os meus comportamentos religiosos que vão me fazer conhecê-lo, porque à noite foi ter com Jesus Nicodemos. E ele perguntou para Jesus... Ele faz uma pergunta para Jesus sobre o reino de Deus, como que ele poderia vir a nascer de novo. E Jesus fala, você é um mestre em Israel e não sabe das coisas? Como você não entendeu ainda o que eu estou dizendo? Jesus se revelou a Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode herdar o reino de Deus. É um novo nascimento. Jesus traz novo nascimento. Esse Jesus não veio transformar sua conta bancária, o seu bolso e deixar o seu caráter deplorável. Jesus veio fazer uma revolução completa, liberta na sua vida, corpo, alma e espírito. Amém. E isso é um entendimento profundo. E nisso está o centro da igreja, o corpo de Cristo, na expressão de que Ele é o Senhor e que nele está a minha fé. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E esse Cristo, né, quando ele diz que a porta do inferno não prevalecerá contra aqueles que estão firmados nele, não é? Quando o Cristo, né, quando nós estamos edificados nele. Não haverá... A igreja foi perseguida. Exato. A igreja foi morta, atacada, jogada aos leões. A igreja foi espalhada pelo mundo por causa da perseguição que se deu na Judéia. Se espalhou e se expandiu, se expandiu, se expandiu e continua expandindo, porque contra a igreja de Cristo não vale nem feitiço, contra Israel não vale feitiço nem encantamento. A palavra, ele próprio disse, o inferno pode avançar contra a igreja, mas as portas dele vão ser lacradas pelo poder do próprio Cristo, Aleluia. porque ele é o Senhor da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. E ele ainda nos fala, né, que essas chaves Sim. do reino dos céus, né, e que tudo que a igreja, ela liga na terra, será ligado no céu. Sim. E nós temos que ter esse entendimento. Como corpo. Isso, como corpo. Que temos autoridade na unidade. Na unidade. A igreja, infelizmente, essa desunião que vivemos no nosso tempo, faz com que nós não vejamos grandes coisas. O segredo é voltarmos a termos unidade uns com os outros. Amém. É verdade. Temos
comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como Como Ele Ele. está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se não estamos andando em comunhão como igreja, juntos, não importa a denominação A, B, C ou D, juntos, orando junto, buscando junto, clamando ao Senhor junto, anunciando o Evangelho junto, não estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Isso é muito triste, né, Mauro? Porque aí, porque na unidade É que é a nós bênção. vemos a bênção de Deus, né? Exato. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Porque o Senhor ordena a bênção e a vida é para E aqui está sempre. dizendo sobre liberar até bênçãos que estão no céu. Nós ligamos, no sentido de prender, Isso, nós desligamos, Senhor, que seja desligado do trono do Senhor, que seja solto para que chegue até nós. É o poder da igreja, isso. em conjunto, Unidade. em unidade, decidindo situações de todos os tipos, Exatamente. junto, não separado. Isso. Amém. Glória a Deus. Então, é o segredo, né? Nós termos esta revelação Sim. que nos é dada através do Espírito Amém. Santo e que nós possamos compreender que quando estamos de fato entendendo quem é Jesus, Isso. né? Jesus, ele é tudo para mim, Amém. né? Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o meu amigo, ele é o meu Senhor, né? Então Jesus, quando nós entendemos, né, que ele veio para morrer a nossa morte, Sim. e que através dele o nosso espírito que estava morto foi vivificado, Sim. nós sabemos que podemos nele todas as coisas. Todas as coisas. E eu quero deixar para você esta palavra. Amém. Busque a unidade em espírito. Esteja do lado do seu irmão. Sabe? Não se isole. Não se isole, exatamente. Porque o reino de Deus, ele precisa crescer. Exatamente. E através de nós, do povo que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. E que ele te abençoe, que ele te guarde, Amém. que ele te proteja, né? E que você possa crescer a cada dia em graça e sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Nós te abençoamos em nome de Jesus e profetizamos para a sua vida, Amém. porque é a palavra profética, né, Mauro? Palavra profética. Então, é uma palavra profética. Eu quero deixar para você que o Senhor, aleluia, possa trazer sobre a sua vida toda a iluminação que você Amém. necessita para entender tudo quanto Ele é para você. Amém. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento Aleluia. para que nós conheçamos a grandeza, a profundidade e a largura desse amor de Deus que está nele, no Filho dele. Que Amém. Deus abençoe a todos. Fique em paz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.